Esses malucos se atiravam de uma ponte, né, com uma asa improvisada em cada mão, e que aí nos olhos, né? Vem os seus olhos, certo? E aí então nós temos cabelo malucos, na testa ponte, nos olhos asa. Nas suas orelhas o que que tem aí? Automóvel. Aí, no seu nariz o que que tem? Balão. Aí quando você sente a sua boca, o que que tem dentro da boca? Fez a primeira leitura, fez a segunda leitura, explicou, desvendou, decifrou, chegou no final dela, você vai fazer terceira compreensão do texto, gente. A compreensão do texto é o seguinte: a última etapa é onde você vai executar a memorização do que foi estudado. É a etapa que você, pai ou mãe, tem que tomar o cuidado, porque é aqui que reside o medo que você tem do seu filho não aprender nada. O problema da maioria dos alunos não está na falta de foco ou concentração, mas em não saber segurar na memória aquilo que ele aprendeu. Aí ele vai fazer a prova, ele esquece tudo. Livro, papel. Livro, papel. O que é livro, papel, gente? Tem muitos estudantes que em sala de aula, enquanto o professor explicava a matéria, ele ficava ali, ó, anotando. Escrevia. O professor espirrava, ele escrevia atixim. Qual é o problema dessa anotação, gente? Que você só está transferindo conteúdo da aula para o papel. Aula, papel, aula, papel, aula, papel. O que fica na memória? Nada. A nossa memória, ela funciona dessa forma aqui. O cérebro de uma criança, ele é um sofisticado computador biológico usado para processar e armazenar o conhecimento necessário para a nossa evolução. Então eu vou dar um exemplo de como você pode ajudar o seu filho a memorizar os textos. Durante a leitura do texto que eu vou passar para você já já, você vai imaginar cada número apresentado com muita atenção. Dica para número. Imagine o número escrito numa lousa, num quadro negro. Eu vou fazer a leitura junto com você para tentar estimular as cenas que você precisa visualizar. Preparado? Preparado? Eu vou dar 10 segundos para você se preparar. Vamos lá, vou beber uma água aqui, ó. 10 segundinhos. É um texto do Santos Dumont. Ainda que quisesse voar a qualquer custo, como centenas de malucos que invadiam a capital francesa no final do século XIX. Então imagina os malucos invadindo a capital francesa no final do século XIX. Alberto Santos Dumont não chegou a cometer nenhum absurdo. Quase diariamente, alguém se atirava de alguma ponte segurando uma asa improvisada em cada mão. Já imaginou isso? Alguém pulando da ponte com uma asa improvisada em cada mão. Quando chegou a Paris, aos 18 anos, em 1891, 1891, invertendo de século XIX, 1891, Dumont também provocou risos, sim, mas foi ao pendurar um automóvel numa árvore em plena praça pública. Ninguém entendeu nada. Então Dumont chega em Paris com 18 anos, em 1891, ele deixa o povo morrendo de rir porque ele pendurou um carro numa árvore em plena praça pública. O então candidato a inventor queria saber se, suspenso, o motor trepidaria, o que não aconteceu como ele imaginava. Então a teoria dele era essa: suspenso, o motor não trepidaria. Isso realmente não aconteceu como ele imaginava. Até então, ninguém tinha pensado ou ousado instalar um motor a gasolina num balão, porque se acreditava que a trepidação o impediria de subir. Dumont correu para casa e desenhou o primeiro dirigível do mundo cuja trajetória não dependia mais do vento. 15 anos mais tarde, Dumont percorria 120 metros, imagine aí, 120 metros, dá mais ou menos um quarteirão, voando a uma altura de 6 metros, enquanto a multidão de parisienses aplaudia e acenava lencinhos lá embaixo. Ele acabara de inventar um avião. E inventou também um relógio de pulso com a ajuda de uma conhecida dos brasileiros, a princesa Isabel, quando a amiga deu-lhe de presente uma medalha de São João Batista, amarrou-a no pulso, já que no pescoço atrapalharia. Depois que ele viu o avião, sua maior obra, sendo usada como instrumento bélico na Revolução de 1932, suicidou-se em julho do mesmo ano. Agora, a técnica para fixação de textos.
segredo da memorização de textos está naquilo que você faz imediatamente após a leitura. Assim que você terminar de ler o texto, não saia para beber uma água, não converse com outra pessoa, não olhe mensagens no celular, faça a fixação para garantir que aquele texto está na memória de trabalho e siga para a memória de longa duração. Essas 6 perguntas são as 6 melhores amigas que seu filho pode ter nos estudos. São elas que irão garantir a fixação do texto em memórias de médio ou longo prazo. Vamos dar um exemplo aqui, gente. Agora puxa na tua memória, tá? Se concentra e responda depois se você lembrou sim ou não. Quando você pensa no texto do Santos Dumont, nas imagens que você criou na tua cabeça, de quem você lembra? Quem é o personagem ou quais são os personagens que você lembra? Vamos lá, puxa na tua memória. Santos Dumont, que mais? Malucos, parisienses, ficava acenando lencinhos. Quem mais? Princesa Isabel. Quem? Seja você pensar no quem como sujeito, personagem, tem motor, tem balão, tem relógio. Então, só de lançar a pergunta quem, você já tem 8 informações que você pode trabalhar na tua memória. O que fez cada um desses quens? Princesa Isabel, o que ela fez? Parisienses, o que fez? Quando? Dumont chega em Paris com quantos anos, gente? Quando? Qual foi a idade? 18 anos? Você consegue lembrar do ano? Qual foi o ano? 1891? Onde? Onde ele foi? Para Paris. O que mais que tem de lugares aí? A praça, a árvore, são lugares. Aonde? Como? Como se deu aí o processo de colocar o carro numa árvore? Por que ele fez isso? Então você vai pegando cada um dos quens da história e você vai desenvolvendo ele através das outras perguntas. E aí você chega, gente, num mapa como esse daqui, que é uma lista de palavras-chave. Santos Dumont, Princesa Isabel, malucos, parisienses, carro, asa, motor, balão, relógio, medalha. Agora vamos transferir essas palavras-chave para a memória de longa duração. Eu vou te dar um exemplo. Como é que você vai fazer o seu filho lembrar de um texto que ele compreendeu? A memorização, a técnica de memorização, você só vai aplicar depois que o seu filho compreender, interpretar e compreender o texto, e você é quem vai direcionar isso nele, ok? Aí você tem aqui uma lista de palavras-chave. E agora eu vou pedir de novo que você se concentre integralmente agora no exercício. Se seu filho estiver por perto, melhor ainda. Primeira palavra é a palavra malucos. E aí nós vamos criar uma técnica que eu ensino lá no Memo Kids, que é uma técnica de criar um palácio mental, um palácio da memória. Então, no seu cabelo, imagine malucos. Então, faça agora uma associação entre cabelo e malucos e faça esse vínculo agora passando uma cola mental. Visualize no seu cabelo um monte de malucos. Faça isso agora. 5 segundos. Feche os olhos se for necessário. Na sua testa, a palavra é ponte. Feche os olhos e imagine na sua testa o desenho de uma ponte. Imagine que você está... Eu faço isso com o Miguel, com o meu filho, tá, gente? Imagine você fazendo isso com o seu filho, com a sua filha. Agora, aqui nos seus olhos... Cabelo, testa, nos olhos, asas. Imagine nos seus olhos uma asa, a asa batendo nos seus olhos. Nos olhos tem asa. Feche os olhos e imagine isso. Ok? Nas suas orelhas, automóvel. Imagine nas suas orelhas saindo um automóvel de dentro da sua orelha. Imagine no seu nariz, balão. Do seu nariz saindo um balão. Visualize isso, 5 segundos. Na sua boca, sinta a sua boca, imagine uma multidão. Na sua boca, uma multidão na boca. No seu queixo, imagine relógio. No seu queixo, imagine relógio. Você acertando as horas aí no queixo. No pescoço, imagine mês de julho, o mês das férias, né? Imagine aqui, férias de julho, escrito no seu pescoço. Pescoço, julho. Muito bem, terminamos. Agora a gente vai fazer a conferência. Vamos confirmar se todas as palavras-chave estão aí na sua memória. No cabelo, quando você põe a mão no cabelo, qual é a palavra que vem aí? A palavra-chave? Malucos? Muito bem. Quando você coloca a mão na sua testa, qual é a palavra-chave que vem aí? Ponte? Muito bem.
Quando chegou em Paris, no final do século XIX, os malucos invadiam a capital da França, Paris, fazendo coisas estranhas. Tá? Dumont também provocou risos, mas foi como? Esses malucos se atiravam de uma ponte, né, com uma asa improvisada em cada mão, e que aí nos olhos, né, vem nos seus olhos, certo? E aí então nós temos cabelo malucos, na testa ponte, nos olhos asa. Nas suas orelhas o que tem aí? Automóvel. Aí, no seu nariz o que tem? Balão. Aí quando você sente a sua boca, o que tem dentro da boca? Multidão. Multidão de parisienses, né? Aí quando você coloca a mão no seu queixo, o que vem aí? Um relógio, né? Quando a princesa Isabel deu um relógio para Santos Dumont, né? E aí ele pegou, deu na verdade uma medalha, ele pegou a medalha, tirou do pescoço e amarrou no pulso, e aí ele inventou o relógio de pulso, né? E aí no seu pescoço, o que tem aí? Você tem julho. Mês de julho é o mês em que ele se suicidou, porque ele viu o avião sendo usado na Revolução de 1932. Muito bem, aí você pegou as palavras-chave, conferiu, estão todas aí. Aí você vai ajudar o seu filho a explicar cada uma delas. Na hora da prova, ele vai simplesmente lembrar da palavra e automaticamente já vai lembrar do que vem relacionado a ela. Então, em resumo, gente, você tem aqui o processo, primeiro é o processo de registro, depois você tem o processamento cognitivo e depois você faz a memorização aplicando. Gente, isso aqui é uma de várias técnicas, tem um monte de técnicas de memorização para matemática, para ciências, para inglês, para geografia, para história. Tem um monte de coisas legais aqui. Muito obrigado.